O PIB do Brasil cai mais ou menos 10 a 15, entre 10 a 15% só com a queda do auxílio emergencial. Tem analista que fala que vai cair 12%, tem analista que faz a conta entre 14%, mas ninguém faz menos de 10% e ninguém faz mais de 15%. Entre 10% e 15% o PIB do Brasil vai ter uma pancada em janeiro sem o auxílio emergencial. Para piorar, o Biden assume. Para piorar, ele já ameaçou sanções contra o governo Bolsonaro. Para piorar, começou a escalada do Bolsonaro e dos militares, uns contra os outros, Bolsonaro contra os militares e o Bolsonaro contra o Joe Biden. O tempo fechou entre o Bolsonaro e o Mourão. Quando o Bolsonaro falou de pólvora, aí o Mourão falou que o Mourão tentou explicar, mas não saiu muito bem, aí depois o Mourão falou que a vitória do Biden era irreversível, o Bolsonaro ficou revoltado, os dois brigaram e o Bolsonaro falou a assessores, vários assessores, falou o suficiente, pra gente o suficiente que isso vazou em toda a mídia, ele falou que o vice-presidente é um inútil e não ajuda em nada. Aí, olha, a coisa ficou feia. Nos últimos dias, o general Heleno, o general Babão, ele tentou convencer o Bolsonaro a reconhecer o Biden como presidente dos Estados Unidos. Não deu certo. Aí o general Heleno tentou convencer o Mourão a parar de falar. Não deu certo. Quer dizer, ele tentou colocar panos quentes nisso. Não deu certo. E aí, o general Pujol, que é o comandante das Forças Armadas, fez uma declaração na quinta e uma na sexta. Então, 2 declarações em 2 dias, dizendo que não aceita interferência política no Exército, nas Forças Armadas. Tá? Aí o Bolsonaro, logo depois que eu publiquei o vídeo de ontem falando sobre o assunto, o Bolsonaro fez um tweet e disse, olha, a opinião do general Pujol é a mesma que eu, e aí o Bolsonaro ressaltou que é ele, presidente da República, quem indica o general, e no final da sua mensagem, dizendo que ele não aceita interferência política nos militares, que é uma babaquice, todo mundo sabe que o Bolsonaro quer aparelhar tudo, o Bolsonaro fala aí, os militares eles têm que fazer o seu papel de servir ao Brasil, sempre subordinados ao líder supremo, que é o presidente da República. O Bolsonaro ele deu um recuo, mas ele quis dar uma mensagem pro Pujol que é assim, cala a boca, senão você é demissível. Porque o Bolsonaro falou, faz cerca de 2 dias, quando perguntaram a ele sobre uma proposta do Mourão de expropriar terras de quem fizer desmatamento, de quem cometer crimes ambientais, isso foi o que assim deixou o Bolsonaro mais revoltado, porque era o Mourão e os militares acenando pro Biden, falando, olha, quem tá destruindo o meio ambiente é o Bolsonaro, a gente não quer nada com isso não. Inclusive o Mourão, que é quem fez isso, é o vice. Se derrubar o Bolsonaro, entra o vice, que tá a favor de proteger o meio ambiente, pelo menos no discurso, né? Mas ele acenou. Aquilo revoltou o Bolsonaro e logo depois o Mourão, ele tentou falar que, eu tô me penitenciando disso, e o Bolsonaro e o Mourão, eles deram uma trégua, mas logo depois o Mourão, ele reconheceu o Biden, falou que a vitória do Biden é reversível, aí, fechou completamente o tempo e os militares estão por aqui com o Bolsonaro, estão por aqui, e aí fala-se muito que os militares, eles podem tentar alguma investida contra o Bolsonaro. Como? Aí é a pergunta, como? Vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, o general Ramos, o Maria Fofoca, general Ramos, foi xingado, não faz nem um mês, faz 2, 3 semanas, de Maria Fofoca pelo Ricardo Salles, que estava lá em Fernando de Noronha, bêbado, ficou a tarde inteira num bar. E quem nunca foi em Fernando de Noronha, eu nunca fui, mas eu sei entrar na internet e ver o preço dos cardápios dos bares. Olha, uma garrafa de vinho, e ali onde estava o Ricardo Salles, tinha umas 10 garrafas de vinho na mesa dele. Uma garrafa de vinho naquele bar é R$150, a mais barata. E tava lá o Salles bebendo, aí ele ficou bêbado e xingou lá, e ainda xingou o Rodrigo Maia de nhonho. Tá. O general Ramos, ou Maria Fofoca, foi atacado pelo gabinete do ódio. Ele é assim com o Rodrigo Maia. É por isso que quando ele foi xingado de Maria Fofoca, o Maia criticou o Ricardo Salles. E é por isso que o Ricardo Salles chamou o Maia de nhonho. O Ramos, general militar das Forças Armadas, muito amigo do Pujol, que é o chefe das Forças Armadas, e o Ramos, ele tem articulação com o Congresso e está sendo frito pelo pessoal do Bolsonaro. Estão fritando o Ramos porque não querem ele ali, eles querem alguém olavista. E aí, o Bolsonaro está cada vez mais escutando esses olavistas. O que acontece? Acontece que os militares, se eles querem alguma coisa contra o Bolsonaro, eles perceberam o quê? Que eles estão num Titanic, eles não estão numa canoa furada, é um Titanic, vai afundar e vai afundar feio. A economia vai ter um problema muito forte em janeiro. E o Maia já prometeu, dólar a R$7 a partir de janeiro. E quando o Maia promete, não pense
que o Maia tá falando que vai ter dólar a R$7, ele tá falando da boca para fora. Não tá, o Maia é o porta-voz do mercado financeiro. Se o mercado financeiro diz o dólar vai estar a R$7, e se eles começarem a fazer terrorismo econômico, que é isso que fizeram contra a Dilma, terrorismo econômico. Na época o terrorismo era dólar a 4. Olha a situação que está hoje, o terrorismo é dólar a 7, porque 6 já chegou. Já chegou em 6, aí diminuiu para 5. Hoje em dia, 50 centavos a mais ou a menos por dólar é quase nada. Eu lembro da época que 50 centavos a mais ou a menos demorava um ano. Hoje em dia demora 2, 3 dias. Mas o que acontece? O Maia falou dólar a 7, lembre-se, isso acontece. E isso significa o quê? Que os investidores estrangeiros estão assim, Brasil, tchau, vamos investir em qualquer outro lugar do mundo. Aí, os militares, lembre-se, antes deles serem bolsonaristas, e a maioria já não é mais, porque o Bolsonaro humilhou as Forças Armadas como jamais foram humilhados na história, eles são de direita. E de direita, assim, eles querem um país que tem investimento, que tenha não sei o quê, tal. Direita, aquela direita Michel Temer, sabe? Aquela direita alinhada a mercado financeiro. E o Bolsonaro, a política do Bolsonaro não é uma política de direita, ele tem uma política de extrema direita, mas a política econômica do Bolsonaro é uma política econômica suicida, que é vamos acabar com o país e ponto final, acabou. E aí é uma coisa que até quem é de esquerda fala, uma coisa é você ter uma direita que tá tentando alguma coisa, pelo menos tem um pouquinho de intenção de fingir que está fazendo alguma coisa boa. Outra coisa é você ter uma extrema-direita que está minando a economia, parece que de propósito eles estão querendo fazer mais e mais gente ficar miserável, mais e mais gente perder o emprego, mais e mais pobreza. É isso que o Bolsonaro e o Guedes estão fazendo. E aí, os militares que já estão por aqui com o Bolsonaro estão se aliando cada vez mais ao pessoal do Congresso. Mas é muito, muito, muito difícil. Eu ouvi vários analistas nos últimos dias dizendo que há a possibilidade real de tentar obrigar o Bolsonaro a renunciar. Como? Usando os filhos. Falando, Bolsonaro, se você renuncia, a gente salva os seus filhos. Formalmente ou informalmente, seus filhos serão salvos. E você também, que lembre-se que a corrupção do Bolsonaro, no centro está o Jair. Só que, minha opinião, Thiago, a chance é pouca. O Bolsonaro, assim como o Trump lá, o Trump perdeu a eleição, ele não larga o osso. O Bolsonaro não vai largar o osso, a não ser que obriguem o Bolsonaro, a não ser que realmente os militares ponham a arma na cabeça dele e falem, saia, renuncie, porque senão é muito, muito, muito difícil. Mas claro, lembre-se, o General Ramos é assim com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é assim, sabe com quem? Com João Dória e com Alexandre de Moraes. Lembre-se agora, inquérito das fake news que vai pegar o Carluxo e o Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, esse inquérito está nas mãos do Alexandre de Moraes. O inquérito dos atos antidemocráticos também. Várias investigações estão avançando e vai chegar num momento crucial, que é o momento, tá chegando o momento de prender alguém aqui nessas investigações, porque avançaram. Lembre-se que esses inquéritos do STF estão no STF. Não adianta, mas ele foi condenado em primeira instância, segunda, tem que transitar em julgado, blá, blá, blá. Tá no STF já tá na última instância, na quarta, tá lá o inquérito.